Amém, irmãos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 3, o verso 1. Atos, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiu junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Pedro e João subiu ao templo à hora da oração, a nona. Ou seja, Pedro e João iam adorar a hora da oração, às 3 horas da tarde. Oi? Voltou. Amém. Então, Senhor Jesus. Amém. Então Pedro estava fazendo... Amém. Então Pedro e João estavam fazendo algo que Jesus ensinou. O tema do aniversário da igreja foi: ide e pregai o evangelho. Aqui, ali e além. Então Pedro e João, antes de ir ao templo, estavam pregando, falando do amor de Deus. Porque em Marcos, no capítulo 6, no verso 7, Jesus chamou os seus discípulos e os enviou de 2 em 2 a pregar o evangelho. E os deu poder e virtude, para que demônios fossem expulsos e pessoas fossem curadas. Então Pedro e João dirigiam-se ao templo para adorar, para agradecer, para interceder, para se juntar ao povo de Deus em oração, em agradecimento. Irmão, o templo é o lugar onde o povo de Deus se reúne. O povo de Deus se reúne para quê? Para adorar o Senhor, para agradecer por tudo que Deus já fez, pelo que o Senhor é. Então Pedro e João fizeram isso, pregavam e agora subiam ao templo para adorar. Jesus também deu exemplo. Jesus também deu esse exemplo. Jesus pregava, saía nas ruas, na cidade pregando, e também ia ao templo ensinar. Mas interessante, irmão, que será que nós estamos obedecendo o que Jesus falou? Será que a oportunidade que nós tivemos hoje de falar de Jesus, nós falamos? No nosso trabalho, nós falamos de Jesus quando alguém, na hora do almoço, sentou ao nosso lado, e nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus, nós falamos do que Jesus fez em nossas vidas. Cada um tem um testemunho. Será que nós aproveitamos a oportunidade para falar de Jesus? Será que falamos de Jesus para o nosso vizinho, para um amigo, alguém que nos ligou, trazendo uma conversa que não fosse edificante, nós aproveitemos e falamos de Jesus para ele? Jesus quer que a gente fale do seu amor, da sua misericórdia.
Evangelizar não é só nós escolhermos um dia e sair pregando. Irmão, é todos os dias. Todo o momento. A oportunidade que nós tivermos de falar de Jesus, nós temos que falar. Porque nós sabemos o que Deus fez na vida de cada um que aqui está. Se nós olharmos para o passado, nós vamos ver onde é que nós estávamos. Desobedecendo a Deus, sem querer saber do Senhor. Nós andávamos em trevas, mas o Senhor teve misericórdia, abriu os nossos olhos e agora nós conseguimos enxergar a glória de Deus. Então aquilo que é bom para mim, o que é bom para você, nós queremos também que seja alcançado a outras vidas. Jesus quer alcançar todos, não quer que nenhum se perca. Precisamos evangelizar todos os dias. Não é só escolhermos um dia, é todos os momentos. Atos capítulo 3, verso 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. Mas, irmão, também ao templo foi uma outra pessoa. E o propósito, a motivação, o objetivo, não era adorar. Outra pessoa foi ao templo, mas o objetivo foi levado ao templo, porque ele era coxo, ele era deficiente. Ele foi levado ao templo com a motivação de que ali era um lugar muito bom de se pedir. E ele foi levado ao templo para pedir esmola. E ele estava na porta do templo, ele não entrou, ele estava na porta do templo pedindo esmola. A quem? Aos crentes, aos que entravam. Então ele ficava na porta do templo pedindo. Não conhecia a Deus ainda. Ele apenas usava o templo para pedir. Quando alguém, irmão, está no templo com a intenção, com o propósito de ganhar ouro e prata, de ficar rico, Deus abençoando que ele consiga esse objetivo, quase todos, irmãos, vão abandonar. Porque o objetivo era as riquezas. E quando conseguir, vai embora. E se não conseguir, irmão, também vai embora. Porque o objetivo era as riquezas, não era Cristo, não era conhecer o Senhor. Não recebendo, fica frustrado e vai embora. O nosso objetivo é o Senhor. Em Mateus 6,33, o Senhor diz: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus disse? Primeiro busca a mim, primeiro busca ao Senhor Jesus, primeiro busca andar em santidade, andar num caminho reto, e as demais coisas, as tuas necessidades, o Senhor vai acrescentar conforme a sua vontade. Graças a Deus que Deus não ouve todos os nossos pedidos. Uma vez o pastor Tiago disse que no aniversário dele, muita gente chega para ele e diz que todas as tuas vontades, os teus desejos se realizem. E ele diz: de jeito nenhum, não quero de jeito nenhum, porque talvez não estivesse nem aqui. E é verdade, irmão. Já imaginou se todos os nossos desejos, as nossas vontades, que a gente tivesse querido, Deus tivesse consentido, nós estaríamos aqui? Não estaríamos. Porque Deus é onisciente, Ele sabe, e nós devemos louvar a Deus por isso, que Ele dá o que nós estamos precisando. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, e o Senhor faça como o Senhor queira. Tem pessoas que estão buscando mais as demais coisas acrescentadas, e o reino de Deus depois, mas não, o Senhor diz que primeiro é o reino de Deus e a sua justiça, buscar primeiro a Ele, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Para confirmar, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 21, verso 12. Mateus 21, verso 12. Mateus 21, verso 12, Jesus vai ao templo. A Bíblia não diz que tinha grande multidão, mas eu creio que tinha muita gente ali. E Jesus deveria ter ficado muito alegre, porque o templo tinha muita gente.
Mas como o Senhor sonda os nossos pensamentos e o nosso coração, eles estavam ali, muitos deles, fazendo o quê, irmão? Comprando e vendendo. Eles viraram as costas para o altar, para a palavra de Deus, e estavam usando o templo, a casa de oração, como um comércio. Vendiam e compravam. Não queriam saber de Deus. E o que Jesus fez? Mateus 21, 12 diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covis de ladrões. Jesus expulsou aqueles que não queriam saber de Deus, mas o objetivo era o ouro e a prata. Mas interessante que no verso 14, e foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e o Senhor fez o quê? Os curou, porque foram buscar a Deus em verdade, porque queriam o Senhor em verdade. E o Senhor, como som dos corações, sabe a nossa intenção, os curou. O Senhor quer uma aproximação, irmão, que nós busque Ele em verdade. Não vai adiantar nada nós fingirmos. Nós podemos enganar os homens, mas a Deus não vai dar para enganar, porque Ele conhece. Ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele sabe a palavra que vamos falar antes mesmo de nós pensarmos. Então o Senhor tudo sabe sobre nós. Vamos voltar lá para Atos, irmão, capítulo 3. No verso 2, Atos 3, no verso 2 diz assim: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Aquele homem estava na porta do templo todos os dias pedindo esmola aos que entravam. Ninguém ainda tinha apresentado ele a Deus. Verso 3, irmão. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então Pedro e João disseram para aquele homem: nós não temos isso que você está me pedindo, mas nós temos algo que Jesus nos deu. Virtude e poder para que no seu nome demônios fossem expulsos e pessoas fossem curadas. Pedro e João lembraram, irmão, da promessa que Cristo fez, que está lá em Lucas no capítulo 9. Abra lá em Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pedro e João lembraram da promessa de Cristo. Por que Pedro e João lembraram da promessa de Cristo, irmão? Porque o Senhor falou com eles. O Senhor os ensinou. E como é que nós vamos lembrar da promessa do Senhor? Como é que nós vamos lembrar do que Jesus nos prometeu? Lendo a sua palavra, estudando a sua palavra, meditando na sua palavra, pedindo discernimento de espírito. E nós vamos lembrar de todas essas promessas. Nós vamos nos aproximar e vamos conhecer Jesus. Os discípulos lembraram, porque o Senhor falou. Nós também devemos lembrar quando começamos a estudar a palavra de Deus. Nós vamos lembrar de suas promessas. Nós temos lembrado da promessa que Jesus fez, que vai vir buscar a sua igreja. Nós temos lembrado
que Jesus disse que nós temos que perdoar, que nós devemos orar pelos que nos perseguem. Nós temos lembrado que Jesus disse que a porta é estreita, que o caminho é estreito. Nós temos lembrado que Jesus disse que nós temos que perseverar e não podemos desistir. Irmão, Jesus nos avisou porque nós somos fracos, frágeis. E Ele nos falou isso, e nós vamos lembrar se nós lermos a palavra, se nós estudarmos a palavra. Meu irmão, se na tribulação, na dificuldade, nós esmorecermos, nós tentar parar, sabe o que vai acontecer, irmão? Quando nós paramos de seguir o caminho de Deus, porque o caminho está estreito, porque as dificuldades estão, sabe o que vai acontecer? Os louvores que a gente louvava, a adoração que nós fazíamos a Deus, começa a sair do nosso coração, e ao invés de louvor a Deus, nós começamos a cantar músicas do mundo. Ao invés de falarmos de Deus, o nosso coração começa a se distanciar, o inimigo começa a tirar a palavra de Deus do nosso coração, e nós começamos a se interessar mais pelas coisas do mundo. Vamos ter mais prazer, aquele que abandona a palavra de Deus vai ter mais prazer nas coisas do mundo, do que na palavra de Deus. Isso não vai ser de uma vez, porque o inimigo sabe que não pode derrubar um homem de Deus tão rápido, uma mulher de Deus, um crente, mas ele começa devagar, irmão, e a gente começa a esmorecer, enfraquecer e se entristecer, e deixa de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, deixa de orar, é aos poucos, e quando nós formos olhar, estamos, irmãos, cercados sem poder sair, com dificuldade, se escondendo, como Davi fez, se escondeu do profeta. Nós começamos a nos esconder do povo de Deus, porque não queremos falar com eles, para que não venham falar da palavra, e a gente começa a se distanciar de Deus. Não é Deus que se distancia de nós, somos nós. Nós vemos lá em Gênesis, quando houve o pecado de Adão, Deus estava lá no outro dia, mas o que foi que Adão fez? Escondeu-se. O pecado faz com que nós nos esconda, nós nos afaste de Deus. Então, quando nós deixamos de ler, de meditar na palavra, quando nós começamos a nos afastar da palavra de Deus, aí o inimigo, irmão, começa a botar setas, e a gente começa a esfriar da fé. A gente não quer mais louvar, a gente não quer mais ler a palavra, a gente vai se interessar mais pelas coisas do mundo. Por isso nós temos que ter cuidado. Nós não podemos enfraquecer na fé, desfalecer na fé. Quando nós estivermos tristes, nós temos que buscar recurso no Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, porque é Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos fortalecer, é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar força. Só Jesus pode nos dar força quando estamos passando por tribulações. Amém, irmãos? Verso 7, Atos 3, verso 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Irmãos, o que eu vejo aqui? A prata e o ouro não libertam. Aquele homem, ele tinha mais de 40 anos. Atos capítulo 4, no verso 22, diz que ele tinha mais de 40 anos. Há muito tempo ele estava na porta do templo pedindo esmola. E o ouro e a prata não libertaram ele. Mas o poder que há no nome de Jesus o libertou. E um salvo, uma pessoa salva, ele glorifica o Senhor.
A Bíblia diz que ele levantou o tornozelo, seus pés se firmaram. Ele entrou no templo glorificando e exaltando o nome do Senhor. Ele dava testemunho do que Deus tinha feito na vida dele. Ele dava testemunho do que Jesus tinha operado aquele milagre na vida dele. Todos viram, porque todos conheciam aquele homem. Não sabemos quanto tempo ele estava ali. A Bíblia não diz quantos anos ele estava na porta do templo, mas muito tempo, porque todos conheciam. A prata e o ouro não liberta, mas o poder que há no nome de Jesus liberta, salva e cura. É o nome de Jesus que opera todas as coisas. O que eu vejo também, irmão, não dá para nós marcarmos o dia da cura, o dia da bênção. Nós não vemos aqui Pedro dizendo um dia anterior para o coxo, que no outro dia ele ia levantar. Pedro não sabia, e João não sabia, o coxo não sabia, aquelas pessoas não sabiam. Por quê, irmão? Porque quem opera é o Senhor Jesus. Tudo é no tempo dele, é na hora que ele quer, para que o seu nome seja glorificado. Se você acha que está demorando a sua bênção, irmão, aguarda no Senhor. Esse homem tinha mais de 40 anos, que era coxo, e o Senhor operou aquele milagre naquele dia, e ele levantou-se e glorificou o nome do Senhor. Então não dá para marcarmos a data do milagre. Em nome de Jesus, o milagre pode acontecer hoje na tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor pode operar maravilhas na tua vida hoje. Pode ser amanhã, porque quem opera é o Senhor. Em Atos, no capítulo 3, no verso 11, para entendermos que tudo é o Senhor, olha o que aconteceu. 3:11. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão, quando o coxo entrou com Pedro e João. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Pedro disse: não somos nós. Foi o Senhor Jesus que operou, aquele que vocês consentiram em matar, e ele ressuscitou, e tudo pode sobre céu, terra e mar. O nome do Senhor foi glorificado naquele dia, irmão. Todos viram o milagre que aconteceu. Aos olhos de todos, muita gente estava no templo, mas nem todo mundo fica satisfeito. Uns não ficaram satisfeitos. Mas o que eu vejo aqui também, irmão, aquele coxo, ele estava no templo, ele pedia esmola aos que entravam. E aquelas pessoas se enchiam da palavra de Deus, entravam, ouviam a mensagem, dava esmola, mas não dava o essencial, a palavra do Senhor. Quando nós formos, irmão, ajudar alguém, é essencial levarmos o pão da vida, que é a palavra de Deus, é a palavra que salva e que liberta. Aqueles homens davam esmola, mas eles não falavam da palavra. Por isso o coxo continuava ali, recebendo esmola, e não era curado, não era sarado, não era liberto, porque a palavra de Deus não tinha sido falada para ele. Há uma passagem, irmão, há uma passagem que me chama muita atenção. Eu sei que essa passagem o Senhor está falando para a nação de Israel, para um povo. Mas depois de nós lermos a mensagem, nós vamos ver se Jesus tirou essa responsabilidade da igreja. Está lá em Ezequiel, no capítulo 3, no verso 17. Abra lá, por favor, em Ezequiel 3:17. Ezequiel capítulo 3, no verso 17. Deus está falando para uma nação, para a nação de Israel.
Deus levanta o homem de Deus para falar para aquele povo. Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Diz assim: filho do homem, eu te dei por atalaia. Atalaia era como se fosse um vigilante, irmão, que ficava em cima da muralha e ficava observando o que acontecia fora da muralha. Quando o perigo vinha, ele avisava para aqueles que estavam desavisados. Aí o Senhor diz: eu te pus como atalaia. Continuando. Sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Irmão, Jesus tirou essa responsabilidade da igreja, de falar da palavra de Deus. Nós vimos antes que Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Vou pregar o quê? A palavra de Deus. Então Deus não tirou essa responsabilidade minha e sua, é uma responsabilidade nossa, irmão, dos que Deus já abriu os olhos, dos que Deus já salvou, já mostrou o caminho da verdade, de nós falarmos do seu amor, daqueles que andam em caminho de perdição, e nós abrimos a palavra e falar do amor de Cristo. Irmão, um dia desse, antes do Natal, eu estava no meu trabalho, chegou um rapaz lá, e disse assim para mim: irmão, depois do ano novo, eu vou ser crente. As palavras dele: eu vou ser crente, eu vou para a igreja. Eu disse: meu irmão, por que você não faz isso agora? Não, irmão, só depois do ano novo, depois das festas, agora não. E aquele homem começou a se gloriar, contando do fim de semana, daquele dia passado, da balada que ele tinha ido. E ele começou a se gloriar, contando vantagem, que tinha deixado a sua esposa, os seus filhos em casa e tinha ido para a balada, passar o fim de semana. Irmão, enquanto aquele homem contava aquilo ali para mim, eu falei até para a Regina isso aí, eu vi aquilo ali como um pedido de socorro, irmão, pedindo misericórdia a Cristo, mesmo sem entender, mesmo sem consciência, porque ele contava algo que estava destruindo a sua vida. Ele contava algo para mim e para o outro irmão que estava comigo, algo que Deus juntou e o inimigo estava querendo separar. E ele não entendia, quando ele dizia aquilo, que tinha passado o fim de semana nas farras, tinha deixado a esposa e o filho em casa. Para mim aquilo ali, irmão, era como um pedido de socorro, pedindo misericórdia a Deus, mesmo inconsciente, sem saber, porque ele não sabia onde ele estava pisando, irmão, naquele momento. O inimigo estava tentando destruir a sua família, a sua casa, separar aquilo que Deus juntou. E ele não percebia, ele se gloriava no que estava fazendo. Então eu falei para ele: meu irmão, para com isso. Tu não está vendo o abismo que tu está andando. O inimigo quer destruir a tua casa, a tua família. Busca o Senhor hoje. Pega na mão da tua esposa, do teu filho e vai para a igreja, busca o Senhor Jesus, Ele vai salvar você, vai salvar a tua casa. Quem crê no Senhor Jesus será salvo. Irmão, ele baixou a cabeça, disse: irmão, eu vou ali, depois eu venho. Eu creio que Deus vai trabalhar na vida daquele homem e ele vai conhecer o Senhor Jesus. Ele falava aquilo ali, irmão, se gloriando, achando que era bonito. Mas Deus já abriu a nossa mente, Deus já nos mostrou o caminho de trevas. Deus é conosco, está nos desviando, está nos dando sabedoria e entendimento para nos desviar do caminho que leva à morte. O provérbio diz que há caminhos que parecem bons ao homem, mas são caminhos que levam à morte. Por isso nós temos que confiar no Senhor Jesus. É muito difícil, irmão, porque nós temos nossas fraquezas. Às vezes nós queremos resolver as coisas do nosso modo, do nosso jeito, mas não é como nós queremos.
Tudo tem um tempo, há tempo para tudo, e nós precisamos esperar no Senhor Jesus. Não desanime. Irmão, não desfaleça a sua fé. Pedro também se achou que era forte. Jesus falou algo para ele, disse: Pedro, Simão, Simão, Satanás pediu para te cirandar como quem ciranda trigo. E eu roguei ao Pai para que tua fé não desfaleça. Pedro achava que era forte, irmão. Mas quem sustentava ele era o Senhor. Quem nos sustenta é Deus. Mas é preciso nós buscá-lo. Nós pedir força. Não desanimar. Eu queria encerrar essa mensagem, irmão, com uma oração que Pedro e João fizeram. Como eu disse, quando aconteceu esse milagre, nem todos ficaram satisfeitos. Os sacerdotes, outras pessoas do templo não ficaram satisfeitos com aquela cura, com aquela bênção. Pegaram Pedro e João e prenderam. No outro dia chamaram e disseram: olha, não fale mais o nome desse homem. Você está proibido de falar o nome de Jesus. Às vezes, irmão, acontecem coisas que querem nos parar. Mas nós não podemos parar. Nós precisamos fazer a oração que Pedro e João fez. A oração que Pedro e João fez pedindo força. Pedindo libertação, pedindo cura. Quando estiver desanimado, ore ao Senhor Jesus. Não se deixe ser vencido pelo mal, irmão. Busque ao Senhor. Atos capítulo 4, verso 29. A oração que Pedro fez pelos que estavam perseguindo, pelos que estavam tentando parar aqueles que pregavam, que falavam de Cristo. Pedro e João pregavam e iam ao templo para adorar. É o que nós temos que fazer. Nós temos que sair lá fora, falar de Jesus, pregar a palavra e vir aqui para adorar, para agradecer pelas almas que foram ganhas. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar onde nós intercedemos uns pelos outros, onde o povo de Deus se reúne para pedir a Deus misericórdia, que aumente a fé, para que seus pecados sejam perdoados. Agora, a missão é lá fora. A seara é lá fora, o campo é lá fora. É lá que nós temos que aprender aqui de Deus e lá fora semear a boa semente. Aqui é o lugar onde Deus nos ensina, nos capacita, nos dá sabedoria. Aqui nós aprendemos. E lá, irmão, nós semeamos, nós plantamos a boa semente. Então, Atos capítulo 4, no verso 29, a oração que Pedro e João fizeram aos que estavam perseguindo a igreja. Eu queria que todo mundo acompanhasse essa oração, irmão, porque é muito linda. Atos 4, 29. Diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, Senhor. Enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pedro e João não desanimaram, irmão. Se juntaram ao povo de Deus e fizeram a oração por cura, para que não desfalecesse, que eles viessem pregar com ousadia a palavra de Deus. Não podemos parar, nós temos que prosseguir, falando de Cristo, falando de Jesus, falando o que o Senhor fez em nossas vidas. Falando da salvação, falando que tem que se arrepender, que tem que buscar o Senhor, tem que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. Aquilo que é impossível, quem vai fazer é Deus. Agora, o possível, aquilo que é possível fazer, é eu e você que temos que fazer. Mas Jesus é conosco, Ele vai nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento, e vamos nos desviar dos maus caminhos, e um dia estaremos com o Senhor Jesus. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas nós vamos pular essas pedras, nós vamos passar por essas tempestades, e um dia estaremos com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a toda a igreja. Eu chamo o pastor Tiago.
Glória a Deus. Depois de uma mensagem maravilhosa como essa, eu convido você a curvar sua cabeça.